Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol. A volta do futebol brasileiro, é quartas de final da Copa do Brasil. Agora, na verdade, já são semis. Vamos falar aqui um pouco de cada um desses 4 jogos que tivemos aí ontem e antes de ontem, para quem está assistindo o vídeo. Obviamente, estou aqui com o meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera. E se por um lado a gente tem um clássico carioca em uma das pernas da semifinal, do outro lado a gente tem um jogo que já foi final de Copa do Brasil, que já definiu esse título. Então, dois duelos eletrizantes que esperam por nós, mas só em dezembro que a CBF mudou o calendário, os confrontos vão acontecer lá na frente. E se você está estranhando a minha voz, é porque eu tô gripado mesmo. Tô recuperando aqui, mas nada grave. Estamos seguindo, podendo gravar e vamos comentar esses jogos. Então já deixa aí o seu like pelo sacrifício do Matheus, que está vindo aqui quando está no departamento médico para agraciar todo mundo com esse vídeo. Começar falando aqui de Fluminense e Bahia, 2-0. Vamos. Fluminense que já tinha sido melhor no Remontada, primeiro né? jogo. Oi? Remontada. Remontada de um gol, né? Não sei se é uma remontada épica, mas, cara, eu não gostei foi da postura do Bahia. Não sei o que você achou, achei que o Bahia jogou, assim, muito só para se defender, sabe, é um time que a gente vem elogiando aqui bastante na questão ofensiva, o ano inteiro é um time que consegue criar muitas chances no ataque, a defesa não é das mais seguras, e a verdade é que o Bahia jogou como um time pequeno no Maracanã contra o Fluminense. É, o Bahia tem muito investimento agora com o Grupo City, está conseguindo se reforçar bem. Tem até jogador em seleção brasileira, como é o caso do Jean Lucas, que foi convocado. Mas acho que nesses primeiros anos é um momento do time ganhar a casca, né? Dele fazer esses confrontos, ver até onde o limite do time, sofrer com algumas eliminações, como foi na Libertadores no Grupo da Morte, sendo agora nas quartas de final da Copa do Brasil. Não acho que o time do Bahia é muito pior que o do Fluminense, mas tem jogadores mais experientes, né? O Thiago Silva, que fez o gol da classificação, jogador histórico, jogou campeão de Champions League, jogador de Copa do Mundo. Então, acho que faz parte do processo que o Bahia está vivendo. É doloroso, mas aconteceu, poderia ter passado, ganhou o primeiro jogo, mas nessa partida de volta o Fluminense conseguiu virar. Jogou para vencer o jogo. O Bahia, concordo com você, tem uma postura mais retraída, mas enxergam como algo normal, apesar de ser um bom time, faz parte do processo que eles estão trilhando. É, com certeza, né, apesar dos jogadores alguns jogadores ali mais experientes no Bahia, o elenco como um todo ainda não teve esse tipo de oportunidade de disputar esses grandes jogos. Inclusive você falou que você acha que a diferença não é tão grande, eu acho que o time do Bahia é melhor do que o do Fluminense. Hoje o elenco e futebol jogado, mas nas 2 partidas o Fluminense foi muito superior. Thiago Silva, além do gol, fez uma partidaça. O cara realmente é um monstro, 40 anos de idade. E assim, para mim, melhor zagueiro brasileiro do século. Já está nessa Concordo, conversa. concordo. Partidaça o Fluminense, pelo visto, sabe, os caras são bons na Copa, né? Foram bem no Mundial de Clubes, agora na Copa do Brasil também, sabe, ganhando, jogo tranquilo, apesar de ter perdido a primeira partida. Ó, o Vasco abre o olho, para mim, o Fluminense é favorito. E tendo essa pausa para a decisão da Copa do Brasil, né, que eles empurraram o mata-mata para o final do ano para poder encurtar o Campeonato Brasileiro, fazer que ele terminasse mais cedo. O Fluminense não corre risco de cair, mas também não tem grandes aspirações com relação a título do campeonato. Acho que vai levar o Campeonato Brasileiro ali em banho-maria. Está na Sul-Americana ainda também, né? Se não estou enganado, o Fluminense. Acredito que sim. Então, vai focar na Sul-Americana, empurrar o brasileiro com a barriga até chegar numa pontuação segura, eu acredito, e com força máxima na Copa do Brasil. E nesse, como você destacou, brilhando nas Copas esse ano e pode abocanhar 2 títulos aí ainda. É, com certeza seria aí uma temporada
excelente para um Fluminense que o torcedor não estava tão confiante assim depois dessa janela de meio de temporada, a perda do John Arias principalmente. Você acha que a gente fala agora da partida do adversário do Fluminense na semis ou a gente mantém a ordem cronológica e vamos para Corinthians e Atlético Paranaense? Ah, podemos já falar do Vasco, você puxou aí um pouquinho, já destacando quem é o adversário do Fluminense. Ah, Vasco e Botafogo, acabou de acabar o jogo, né, eu e o Matheus estamos gravando aqui meia-noite do dia 11 para o dia 12. É assim, uma partida muito brigada, muito corrida, não muito criativa para nenhum dos 2 lados. O Vasco sai na frente e depois resolve parar o ônibus na defesa, se defende o primeiro tempo inteiro, dá um espaço bobo ali, o Léo Jardim faz um pênalti bobo, o Botafogo consegue o empate, teve algumas oportunidades para virar, mas também não conseguiu ser muito efetivo, teve muita posse de bola, o Vasco morreu no segundo tempo. É impressionante como o time do Vasco, assim, o relógio chega a 10 minutos do segundo tempo, tá todo mundo morto, ninguém consegue correr mais, o time fica parado na defesa. Mas o Botafogo não conseguia criar, muito cruzamento na área, facilitou para a defesa do Vasco, conseguiu ainda um contra-ataque aqui ou ali, mas aí chegou nos pênaltis, Léo Jardim pegou a cobrança do Alex Telles que tinha feito no tempo regulamentar, todos os outros jogadores fizeram, o Neto, que teve na sua carreira a grande característica de pegador de pênalti, não conseguiu pegar nenhum, falhou inclusive no gol do Vasco, na minha opinião, não sei o que você acha, mas aí Vasco chega nas semis, talvez o time com a menor chance de ser campeão, mas já tirou um favorito, como diria o ex-treinador do Botafogo, o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Exato, o Botafogo pagando pelo mau planejamento da temporada, né, a gente já vem destacando isso aqui faz vários vídeos. Não que o Vasco seja um exemplo de planejamento também, ali era um tiroteio que podia pingar para qualquer um dos 2 planejamentos ruins, na minha visão. Acabou que o Vasco foi mais feliz, tem um goleiro que está se caracterizando por ser decisivo em disputas de pênaltis, o Vasco que já avançou em fases anteriores dessa Copa do Brasil nos pênaltis contra o Operário. E concordo com você que o Neto poderia ter feito coisa melhor no primeiro gol do Vasco. E assim, você falou, o Vasco talvez seja o azarão dessa semifinal, mas um clássico, onde o jogo se equilibra, mata-mata, eu vejo alguns jogadores bons ali, nesse, principalmente no meio para frente do Vasco. O Verratti, a gente fala das limitações que ele tem, mas ainda, querendo ou não, é um bom centroavante, principalmente no jogo aéreo. O Felipe Coutinho, que achei que hoje deixou um pouquinho a desejar no segundo tempo, teve algumas bolas que ele poderia ter feito gol para o Vasco, mas não conseguiu resolver, acabou pecando na finalização. Teve umas que o cruzamento da direita, ele recebe na entrada da área, ele chuta para fora, estava desmarcado na entrada da área, então poderia ter sido um pouco mais feliz nas finalizações, mas é um jogador que todo mundo sabe da capacidade que ele tem. E em 180 minutos pode definir uma partida. E não vejo tanta diferença assim com relação ao Fluminense. A gente destacou no confronto com o Bahia que tem jogadores experientes, tem jogadores cascudos, mas o Vasco está com essa sede assim, desesperado por qualquer taça que apareça na frente dele. E essa é a que tá aparecendo. Então, acho que o Vasco vai com muita força para tentar garantir uma vaga na final e futuramente um título da Copa do Brasil. É o Vasco que, com esse adiamento dos jogos, pode focar no Campeonato Brasileiro, né? Que o foco hoje do Vasco é não ser rebaixado. Se tivesse essa semifinal de Copa do Brasil aí no meio, talvez o time tivesse que poupar em uma das 2 competições, ia ter que escolher, ia se complicar na outra, muito provavelmente, porque o elenco do Vasco, o time titular do Vasco já não é tão bom. Os reservas, então, são bem abaixo, então o Vasco pode focar nas 2 competições nesse formato. Eu concordo com você quando você fala do time, do Vasco comparado com o Fluminense. Para mim, do meio para frente, inclusive o Vasco, eu considero um pouquinho melhor. Eu acho que o Nuno Moreira é bom jogador, o Coutinho é muito bom, o Rayan é muito bom. Verratti não sou fã, mas de cabeça ele faz os gols dele. O problema do Vasco é a defesa. A defesa do Vasco é uma zona e já está sendo uma zona tem anos, e o Diniz não é um treinador conhecido por consertar defesas.
Então, vamos ver se a chegada do Robert Renan, por exemplo, aumenta pelo menos a quantidade de talento que vai ter na parte defensiva do Vasco, melhorou nessa última janela. Vamos ver se, nesses próximos meses, o Diniz vai conseguir encaixar esse jogador, como titular, que ele chegou para ser titular. O Vasco joga com defensores improvisados na zaga. Mas é isso. Eu acho que o Botafogo foi melhor no jogo, teve mais controle, só que faltou criatividade, não conseguiu furar a retranca do Vasco. E aí nos pênaltis, o goleiro que conseguiu fazer a defesa levou seu time para semi. É, concordo com esse resumo que você fez aí no final. Foi bem isso. Então, Corinthians e Atlético Paranaense, Guinegão é a verdade. O Mbappé de Itaquera cravou mais um. Jogo marcado também por polêmicas de arbitragem, né? Tem galera do Atlético Paranaense ficou na bronca com a arbitragem nesse jogo. E assim, já vou falar que teve o lance de um gol anulado do Atlético Paranaense, se eu não estou confundindo muito, por uma falta no começo da jogada que o VAR interferiu. E nesse lance, acho que o VAR foi mal, porque é o tipo de jogada que, se o juiz não deu no campo, não é pro VAR chamar assim. É, foi logo na roubada de bola, então eu não gosto quando o VAR interfere nesse tipo de jogada. Assim. O time adversário perdeu a bola e tem a jogada, toma o gol, e aí o VAR vai caçar essa roubada. Então, eu fico um pouco com o pé atrás quando eu vejo o VAR brasileiro chamando esse tipo de jogada. E com relação ao toque na mão, que estava muita gente querendo pênalti para o Atlético Paranaense, eu não vi nenhuma imagem conclusiva de que foi dentro da área. E talvez seja mostre um problema, uma deficiência que o VAR tem. Porque com um monte de câmera, você não conseguir ter uma imagem que mostre se foi dentro ou fora da área, tem alguma coisa errada. E então, assim, se não dá para saber se é pênalti ou não, fica a decisão de campo. Acho que tem que acontecer isso. A decisão de campo foi. Não marcou pênalti? Não tem como saber? Fica a decisão de campo. Decisão de campo foi que marcou pênalti? Não tem certeza se foi dentro ou fora? Fica mantido o pênalti. E vale destacar também que quem viu esse jogo pode sentir também o temperinho da NFL, que o gramado estava ali bem destacado com o jogo de Chiefs e Chargers ainda. Já falando aí das polêmicas, eu acho que o erro na anulação do gol do Atlético Paranaense é do juiz de campo, porque para mim foi muito falta na frente dele naquela roubada de bola, era para ele ter dado em campo, ele estava a 3 metros, estava extremamente bem posicionado, é falta clara para ele dar no campo, o VAR foi lá e chamou. Eu entendo que você fala que é o tipo de falta que teoricamente não é para o VAR chamar, só que o erro do juiz de campo foi tão escandaloso que acabou que o VAR salvou aí, esse erro dele. Se No fosse contra o pênalti, seu time, você ia querer que o VAR chamasse, né? Para com definir bem certeza como também ia foi querer. a. Eh, Não, se fosse seu time que o jogador que sofreu a falta. com certeza, para ele o VAR estava corretíssimo. Sem clubismo, eu acho, não sei se é situação para o VAR chamar, mas no final das contas a decisão que foi tomada foi correta, a anulação do gol. Eh, Sobre o pênalti, eu concordo com o que você falou, eu acho que não tinha câmera conclusiva, não sei dizer se foi dentro ou fora da área com a imagem que a gente tinha, a questão é que o ângulo da câmera não era bom o suficiente para a gente ver, porque a bola estava no ar, né. Se fosse um pênalti, por exemplo, um trançapé, a gente conseguiria ver onde os jogadores estão pisando e ficaria mais fácil de ver. Como a bola estava no ar, não tem muito como saber a linha do braço ali, não tinha como traçar essa linha, como foi não, igual você falou, foi imagens inconclusivas, tem que manter a decisão de campo. Não sei se o VAR precisaria chamar o juiz ali, porque teve o áudio do VAR falando: "Não, as imagens são inconclusivas, vem aqui ver de novo". Aí o juiz vai lá e fala: "Ó, é que não tomo decisão baseada em sentimento. Se não tem certeza, eu vou manter o que eu vi no campo". E foi isso que ele fez. Para mim, ele acertou, apesar da demora e da chamada para a linha lateral. A decisão também foi correta. Para mim, o erro foi aquele lance da expulsão do Vitinho. Ali é muito lance para cartão vermelho. Não existe justificativa para o juiz não dar aquilo no campo e para o VAR não chamar depois. Assim, é escandaloso aquele cartão vermelho, é bizarro o juiz não dar aquela expulsão. E sobre o Guinegão, que eu falei que ele é de verdade,
não só fez o gol, como a assistência que ele deu ali é brincadeira. Sabe, ele recebe a bola, corta um, corta outro, e enfia a bola perfeita para o Garro, e dribla o goleiro, faz o 2-0. Corinthians que foi melhor do que o Atlético Paranaense nos 2 confrontos. Classificação é merecida, apesar das polêmicas de arbitragem. E vamos ver como é que fica, né, porque o trio Garro, Memphis e Yuri Alberto não consegue jogar junto, mas Guinegão chegou e agora vai complicar ali para um deles. Sim, o Yuri Alberto obviamente vai voltar como titular quando tiver condições, mas assim, na primeira sequência ruim que ele tiver, já balança com a possibilidade de colocar o Guinegão. Exato, e olhando o copo meio cheio, o copo meio vazio. Pela fase final da Copa do Brasil ser mais para frente, tem mais tempo dele evoluir, dele ganhar mais força, dele se desenvolver, que ele ainda é muito jovem, e poder chegar num nível melhor ainda. Olhando o copo meio vazio, ele está numa fase iluminada. Pode ser que a fase dê uma virada, que ele passe a ter uma seca de gols, perder um pouco ele da confiança que ele está nesse momento. E você destacou do trio do Corinthians. Eu não vejo isso como problema, porque o Corinthians ganha mais uma opção ali para o ataque, que era quando os três não jogavam, era um Deus nos acuda, quem que vai botar? Vai o Romero de titular, de centroavante, e Thales Trágico, perdão, Thales Magno. É, agora tem a opção do Guinegão para poder dar uma variada, poder rodar um pouco o elenco. E a questão do Memphis é que a qualquer momento ele pode pedir para ir embora também. Existe essa possibilidade dele querer sair por conta das dívidas que o Corinthians tem com ele. Você ter uma certeza de um jogador que já está entregando para poder ocupar esse espaço, dá uma tranquilizada para o Corinthians com relação a esse cenário Memphis Depay que está rondando o time já há algum tempo. Aí já é igual você falou, isso já tem um tempo e não tem acontecido nada, né, então a torcida do Corinthians torce para continuar os rumores, continuar dando o resultado dentro de campo. O Memphis que fez uma partida bem mais ou menos antes de sair ali no finalzinho do primeiro tempo, por desgaste. Não entendi porque que ele não esperou o segundo, ele saiu nos acréscimos do primeiro, pediu para sair. A informação que chegou é que ele pediu para sair, mas, sim, a melhor notícia para o Corinthians, além da classificação, é com certeza a ascensão do Gui, que joga por um bife acebolado com batata frita. Essa é a motivação dele. Que vai no supermercado só para as pessoas reconhecerem ele e falar: "Olha ali, é o Guinegão do Corinthians". Cara de ser um grande do gente boa. Ou normalmente a motivação das pessoas jogarem é para uma Coca 2 litros, né? Ele já está olhando na refeição, não só na bebida. Só que é um bife acebolado. E agora, Cruzeiro e Atlético, o confronto de hoje das 7h30, para quem está assistindo esse vídeo, o jogo de ontem, mas um jogo extremamente tranquilo para o Cruzeiro, né. Sim, eu acho que 2-0 e os 2 gols saíram nos melhores momentos possíveis para o time celeste. Que foi o primeiro gol com 5 minutos do primeiro tempo, para colocar a diferença em 3-0 e praticamente matar toda a motivação que o time do Atlético devia estar de entrar e já fazer um gol rápido para crescer na partida e já, sabe, encurtar essa distância. Então você toma um gol com 5 minutos, já abaixa a pressão e depois segundo gol com 3 minutos do segundo tempo. Então você vai para o vestiário, está 3-0 atrás, você vem para o tudo ou nada, faz uma modificação, coloca o Rony, tira um meia, fala: "Vamos para cima, tudo ou nada". Tá, 3 minutos, toma mais um gol e ali a partida praticamente acabou naquele momento. Aí ficou muito mais, disputa, briga, não sei o quê, mas o Atlético teve uma bola na trave e foi isso. 74% de posse de bola, mas o Cássio praticamente não teve que sujar o uniforme. Exato, e o primeiro gol do Cruzeiro foi basicamente um replay do segundo gol no jogo da Arena MRV. O Fabrício Bruno ganha no alto, só que a diferença é que em vez de ter o Caio Jorge livre entrando dentro da área, tinha o Caio Jorge e o Christian entrando ali naquela jogada hoje. Christian chuta, o Everson pega, mas a bola sobrou no pé do Caio Jorge, sem goleiro, assim, de frente pro gol, e na fase que ele tá, assim, com marcação, goleiro, ele tá mandando para dentro, aquela ali não ia ser que ele ia deixar passar. Fez o gol,
E foi o nome do confronto, 3 gols dos 4 que o Cruzeiro fez na eliminatória. Eu acho que esse 4-0 demonstra bem a diferença que tem entre os dois times hoje. O Cruzeiro é um dos melhores times do Brasil nesse momento. E o Atlético é um time que está trocando de treinador, vivendo de altos e baixos. E você também falou da posse de bola do Cruzeiro, que é uma marca do time do Leonardo Jardim. E mostra que o futebol não é só uma receitinha de bolo, que só tem uma forma de você jogar. Você pode ser muito competitivo e jogar muito bem, mesmo sem ter a posse de bola. É impressionante como o Cruzeiro conseguiu controlar completamente o Atlético se defendendo. Foi a menor posse de bola do Cruzeiro no ano, foi 26%. E mesmo assim, a todo momento que você assistiu da partida, o Cruzeiro esteve no controle dela. Assim, se tivesse que ter um terceiro gol, provavelmente seria do Cruzeiro. O Cruzeiro teve a oportunidade de fazer mais. Teve uma ali com o Wanderson, uma boa escapada na esquerda que ele rola a bola para o Everson. Wanderson que fez um bom jogo defensivamente, mas nessa ele foi mal. Christian também tem uma cabeçada ali na pequena área já no final do segundo tempo, que o Everson faz uma defesaça. E o Atlético teve ali o Hulk um pouquinho mais participativo que no primeiro jogo, mas nada demais. Uma bola na trave, eu acho que a bola até chega a desviar. É impressionante algumas coisas, né? Primeira coisa, bola parada. Cruzeiro é o melhor time de bola parada no Brasil em 2025. É o time que mais faz gols. E é impressionante como todas as partidas difíceis que o Cruzeiro teve contra grandes adversários, a bola parada salvou o Cruzeiro em algum momento. Sabe, o jogo tá difícil, gol de bola parada. É coisa de time que quer brigar por título. Time que quer brigar por título tem que ser bom em bola parada, porque resolve muito confronto amarrado. O Cruzeiro fez, nos 4 gols que fez no Atlético, 3 foram de bola parada. Não, 4? Não, 3. O do Fabrício Bruno não foi. Os 3 do Caio Jorge saíram de escanteios ou laterais. Então, assim, muito bem treinado o time do Cruzeiro. A gente pode ficar aqui e elogiar os 11 jogadores que jogaram, entraram como titular. Todo mundo que entrou do banco também foi bem, manteve o ritmo. O Atlético tentando algumas coisas diferentes ali que eu acho que não deu muito certo. Praticamente o jogo inteiro com uma linha de 3 atrás, o Alan Franco jogando no meio dos zagueiros, o Arana praticamente um ala esquerda e o Coelho na ala direita, onde ele não conseguiu fazer muita coisa. O melhor jogador do ataque do Atlético nos últimos meses foi deslocado para a direita e para fazer uma ala, às vezes tendo que jogar quase como um lateral, apagado, o meio de campo do Atlético mal, o Rony que entrou no segundo tempo também pouco fez. O Hulk apareceu mais do que no primeiro jogo, mas no primeiro jogo ele não tinha feito nada. Nesse ele fez pouca coisa. E assim, um batismo já para o Sampaoli, que se chegou falando que não precisava de reforços, agora ele já deve estar indo lá na sala da diretoria do Atlético pedindo pelo menos 5, pelo que ele viu nessa partida. É, o Atlético, assim, um início de trabalho, enfrentando um clássico fora de casa que você precisava ganhar por 2 gols de diferença para continuar vivo no mata-mata. Então acho que nem dá para levar muito de parâmetro o que aconteceu nesse jogo. O Cruzeiro vinha numa fase melhor, um trabalho mais encaixado, era muito favorito jogando em casa. Primeira vitória do Cruzeiro no Mineirão desde 2019 contra o Atlético. O Cruzeiro teve algumas. Mentira, ganhou em 2021, mas com torcida. Desde 2019 o Cruzeiro não ganhava. Mas 2021 ganhou sim no clássico do Centenário, mas por conta da pandemia estava sem torcida. E destacar também que uma visão que eu tenho, eu queria ver de você. Acho que desde o clássico que o Cruzeiro ganhou na Arena MRV, em 2023, essa disputa tem se tornado muito tensa, tem sido muito nervosa, com muita provocação dos dois lados. Naquele momento que o Cruzeiro ganhou os clássicos fora de casa, os jogadores deram a zoada, tem aquele meme do Machado jogando milho na Arena MRV. Aí depois o Atlético dá a volta por cima, ganha a final do Mineiro em cima do Cruzeiro no Mineirão, os jogadores provocam, dão uma zoada também. Teve toda a questão do Lian com o Fabrício Bruno, o Gabigol no começo do ano. Nesse jogo teve a foto do Caio Jorge com a camisa dele, com uma raposa com um galo na boca no final do jogo. Acho que assim, nesse momento, faz parte do futebol, você dá aquela provocada, você dá aquela zoada, acho que se fica nessa questão de provocação é sadio,
Só não pode fazer o que o Arana fez hoje, que foi dar um supapo no Matheus Henrique no final do jogo, e nem fazer o que o Gabigol fez no clássico do Campeonato Mineiro, que foi dar uma cotovelada no Leão. Quando parte para violência, acho que foge um pouco do script, mas quando tá nessa provocação dos microfones, de zoar para a torcida, acho que faz parte da rivalidade e tá tudo certo. Concordo, eu acho que jogo muito tenso, muita discussão dentro de campo, jogadores se provocando, mas tirando o lance ali do Arana, que ele dá uma porrada no Matheus Henrique, que estava segurando o árbitro, né, ele quase acerta um soco no árbitro, ele se descontrolou completamente no final ali do segundo tempo, foi merecidamente expulso. Mas fora isso, eu acho que a partida foi tensa, mas o juiz fez um bom trabalho, eu acho que na medida do possível. Me fugiu agora o nome do árbitro, era Rafael o Klein. Rafael Klein, fez um bom trabalho, sim, talvez pudesse ter dado alguns cartões amarelo a mais, mas é um jogo muito brigado, muito discutido, físico, com muita provocação, eu acho que ele controlou bem. E é isso. Eu acho que talvez nos últimos anos os clássicos tivessem com menos essa questão, porque a disparidade entre os 2 times estava muito grande em nível técnico, mas nos últimos 2 anos, igual você falou, voltou com tudo a rivalidade. E a verdade é que o Cruzeiro tem se dado melhor, né. Eu acho que se a gente for olhar o retrospecto, o Cruzeiro, do ano passado e desse tem mais vitórias, acho que são 3 vitórias, um empate e 2 derrotas, se eu não me engano, pensando agora de cabeça. Eu acho que são 3 vitórias para cada lado. O Atlético ganha a final do Mineiro, ganha o jogo do Campeonato Mineiro desse ano e do Brasileiro do ano passado. O Cruzeiro ganha o Clássico do Mineiro e os 2 agora da Copa do Brasil. Se contar o de Ganhou o 2023, o brasileiro ano Cruzeiro tem mais passado vitórias. também, não? Não, acho que foi 0-0 o jogo no Mineirão. E na Arena. Na Arena o Atlético ganhou 3-0. O É que o Cruzeiro verdade, ganhou verdade. no Eu Brasileiro foi confundi com o 2023. O com de que foi 1 a 23. 0 lá. Enfim, Beleza. bastante equilíbrio, né, e bastante provocação dos 2 lados, mas é isso, clássico mineiro é isso, e é igual a gente falou, o Cruzeiro foi extremamente superior em pelo menos 3 dos 4 tempos dessa semifinal. 4-0 resume bem o que foi o confronto. Eu acho que em nenhum momento o Cruzeiro parecia que não ia se classificar, e hoje é o grande favorito para levar mais uma Copa do Brasil. Concordo, vai ter um confronto bem duro contra o Corinthians, eu imagino, que tem um bom time, especialmente o 11 titular do Corinthians é muito bom, tem goleiro de seleção brasileira, tem o Yuri Alberto, que já foi atacante de seleção brasileira, tem Memphis Depay, que atacante de seleção holandesa, se não me engano ele virou o maior artilheiro da seleção Maior holandesa artilheiro, sim. nessa data FIFA. É o Cruyff, o Memphis Depay é o maior artilheiro da seleção holandesa, vai entender também. Não só o Cruyff, É, né, tem Van Basten, tem Van Persie, Van tem muita gente, Nistelrooy, com todo respeito ao Memphis, mas acho que Bergkamp. ele não senta na mesa de todos esses caras aí que você falou. Eu acho que o Gullit Mas, falou, né, que é legal fazer gol, mas tem que fazer gol que decide alguma coisa. é, mas na Holanda é difícil também, né? Não, ele pode decidir a semifinal, o problema é quando chega É, na final. mas o Cruzeiro é o melhor time dos 4 que sobraram na Copa do Brasil. E só para não passar em branco aqui, destacar Fabrício Bruno, senhor Partidaço. zagueiro, jogou 48 horas antes do jogo do clássico da volta a mais de 4.100 metros de altitude. Ele gosta de dar uma levantada no moral dele mesmo, falando, não, não senti altitude aqui, meu físico é muito bom, vou jogar quinta-feira tranquilo. Só que nessa vez ele provou, foi lá e jogou tranquilo mesmo. Não me lembro dele perder nenhuma jogada hoje, no clássico. Muito bom. E é o melhor zagueiro do Brasil nessa temporada. Assim, a temporada do Fabrício Bruno é um absurdo. Você falou ele estava correndo hoje, trombando como se ele não tivesse jogado, né. Ele inclusive se emocionou na entrevista depois do jogo, falando sobre o momento que ele vive, que é sensacional. Isso não pode apagar o fato de que um jogador não deveria jogar 48 horas depois de uma partida em seleção brasileira a 4.100 metros de altitude e um jogo importante Copa do Brasil, né CBF, esse jogo não deveria estar acontecendo no dia que foi,
mas a exceção à regra, que é o Fabrício Bruno na questão física, ele não sentiu nem um pouco toda essa jornada que ele teve que fazer. Parecia que tinha um mês que ele não jogava. Exato. Absurda a temporada, concordo com você de que é uma irresponsabilidade ele ter que fazer essa maratona, vamos dizer assim, de ter que sair da Bolívia, depois jogar 90 minutos, vir para Belo Horizonte e jogar 90 minutos de novo. Ele é a exceção que comprova a regra, né? Tipo assim, você não é porque ele fez isso que vale a pena manter esse sistema. O calendário brasileiro tem muita coisa para melhorar, mas enfim, isso pode ser um tema para outro vídeo. Chegamos aqui a meia hora. Tem mais algum comentário a fazer sobre as quartas de final? Ou já podemos caminhar para encerrar o vídeo? Acho que é isso, né. Faremos um vídeo sobre a semi quando chegar mais perto, porque agora está longe, só em dezembro. Exato. Tem jogador que pode machucar, tem jogador que pode voltar. O Corinthians pode sofrer mais uns 3 transfer ban aí, não, que eu acho que vai fazer muita diferença, porque a janela está fechada. Mas muita coisa pode acontecer, técnicos podem cair, técnicos podem chegar. Então, ainda muito cedo para fazer qualquer previsão, mas se fosse hoje, como a gente falou, a gente viu o Cruzeiro com mais potencial para vencer. E quem chegou até aqui, Bruno, o que precisa Primeiro, fazer? será que os 4 técnicos que estão hoje nos clubes das semifinais estarão nos confrontos de dezembro? Eu Qual a sua afirmo que aposta? não. Eu Você afirmo que não. afirma que não? Então, Leonardo Afirmo que não. Jardim, Dorival Júnior, Fernando Diniz e Renato Gaúcho, você está dizendo que um deles não estará empregado no seu clube atual em Ó, dezembro. e vou falar mais. Momento que Não, o Matheus critica o Fernando Diniz no vídeo. não é Leonardo Jardim e não é Renato Gaúcho. Vou deixar no ar aí. Tá aí, fica aí a crítica velada de Matheus a um técnico. Eu não sei quem é que ele tá falando, ele não critica um desses técnicos semanalmente no nosso canal. Mas é isso, obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Deixa o seu like, eu já pedi ali no começo, mas não custa nada pedir de novo. Se inscreve aqui no canal, comenta o que você achou dos confrontos, se passou quem você achava que era favorito, seus destaques dessas 4 últimas partidas. Sua aposta para a semifinal, por que não? Falta tempo, mas já dá para ter pelo menos alguma ideia do que você acha que vai acontecer. Indica esse vídeo para o seu tio-avô que não assistiu essa partida porque ele já estava dormindo. E é isso, né? É isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!